Muito bem. Primeiro, boas-vindas a todos. Hoje nós estamos em mais uma edição do nosso Mundo em Pauta. Esse é um evento que a gente faz com uma certa regularidade aqui no Instituto, é um bate-papo aberto para discutir alguns dos principais assuntos que estão em pauta aí no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conflito Rússia e Ucrânia na perspectiva dos impactos sociais e econômicos que esse conflito tem gerado aí nas diferentes regiões do mundo. Então, hoje nós temos três convidados aqui especialistas, três pessoas muito queridas aqui para o Instituto, começando aqui pelo Dr. Michel Labi, que está junto conosco presencialmente, que é um grande especialista em países árabes e em muitos outros assuntos. Bom dia a todos. E nós temos também conectado aqui a Elisa Soma, que é a nossa representante internacional do Ebrei na Suécia. Dá um oi, Elisa, só para aparecer aqui na gravação. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. E nós estamos também com o Ivan Kauso, que é nosso representante internacional na Rússia, que vai trazer um pouquinho também da perspectiva, a Elisa trazer da perspectiva europeia e o Ivan da perspectiva russa dentro desse assunto. Então, esse é um assunto que já está em pauta há mais de um ano, né? É um conflito que, pelo que a gente sente, pelo menos dos analistas internacionais, não tem uma perspectiva de curto prazo para encerrar, até porque, até militarmente, parece que essa guerra não tem uma solução militar, porque o equilíbrio ali, o balanço, né, de potencial militar está muito próximo, então é difícil ter uma solução né, militar para o conflito. Então, é uma coisa que aparentemente vai se estender por mais algum tempo, né? Então, a gente está querendo hoje discutir um pouquinho, saber como é que está o impacto disso atual e as perspectivas futuras aí das diferentes regiões. Então, eu vou pedir, não sei quem de vocês três gostaria de começar. Quer começar, doutor Michel, falando um pouquinho do... Bom, posso começar, sem dúvida. Obrigado. Então, bom dia a todos aí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar novamente do evento do IBREI. Eu tenho uma profunda admiração pelo Maurício e pela equipe que trabalha com ele. E falando de países árabes em relação ao conflito, eles estão assim, mais ou menos pendentes à Rússia, porque eles dependem essencialmente dos cereais e a base da alimentação do Oriente Médio, a maioria que sabe é trigo. E a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de trigo. Então, quer dizer, eles têm um relacionamento muito forte com a Rússia. A Rússia, inclusive, está lutando na Síria a favor do Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria. Então, há um comprometimento muito forte do relacionamento dos países árabes em relação à Rússia. E também nós devemos mencionar o caso da China. A China, inclusive, propiciou um acordo que era muito difícil entre o Irã, que não é país árabe, com a Arábia Saudita. Então, quer dizer, a China também desenvolve um papel estratégico na região muito forte. E em relação à Rússia e Ucrânia, apesar da perda de vidas humanas dos dois lados, que lamentamos sem dúvida nenhuma, eu sinto que esse conflito tende a demorar, principalmente porque, de um lado, você tem os Estados Unidos, que
fornece as armas, e também a própria Europa fornece as armas. Na realidade, a Ucrânia é uma ponta de lança da Ucrânia e dos Estados Unidos em defesa dos interesses ocidentais. Mais ou menos era a primeira impressão que eu tenho desse conflito e o apoio de alguns países árabes à Rússia em função da segurança alimentar e em função da necessidade de importação maciça de trigo, que é um dos itens fundamentais da alimentação desses países. Perfeito. Elisa, quer comentar um pouquinho aí sobre o ponto de vista Europa? E depois a gente passa para o Ivan. Olha, eu acho que, primeiramente, bom dia, prazer, muito obrigada pelo convite, estar aqui. Elisa Suman, eu sou CEO da Câmara Brasileira de Comércio na Suécia, e eu acho que a Suécia, né, a Europa, como todo mundo, uma das grandes preocupações, como o Dr. Michel falou, é a segurança, né, alimentar, porque um dos grandes impactos foi tanto no setor energético, né, nós estamos passando por uma inflação que ela é principalmente pelo impacto no setor alimentício e energético, né? Então, a dependência nossa, né, da União Europeia, principalmente gás natural, né, porque ele é liquidificado, não tem como mudar, né, o transporte dele. Isso tem causado uma inflação tremenda, né, na União Europeia. Nós, então, que estamos ali do lado do conflito, tivemos um impacto tanto econômico em relações comerciais, a saída do IKEA e da Hennes & Mauritz, por exemplo, da Rússia, por causa das sanções, foi algo que ninguém esperava. Inclusive, nós como Brasil, que queríamos trazer, que temos ainda a intenção de trazer a IKEA e ter a IKEA e a Hennes & Mauritz aqui, nós sempre ficávamos olhando, porque foi um dos primeiros países do BRICS a ter a IKEA e Hennes & Mauritz, e ter a saída, né, foi chocante, foi algo impactante. Também nós estávamos falando ainda agora, né, sobre o pedido, um impacto também político, foi o pedido tanto da Suécia quanto da Finlândia para a entrada da OTAN. Então, no quesito econômico, com certeza, energia e o segmento alimentício foram os mais impactados. Ótimo. Ivan, bom, primeiro, é um prazer ter você aqui com a gente conectado. E o Ivan, eu pessoalmente conversei muito com ele no início do conflito, ali, porque ele viveu o problema ali diretamente, pessoalmente. Hoje você está no Brasil, né, Ivan, se não me engano. Isso. Mas passou ali pelo começo ali do conflito ainda dentro da Rússia. Então, fala um pouquinho sobre as perspectivas ali de como foi essa sua experiência e os impactos que você vê nesse momento. Certo. Bom, vocês estão me ouvindo bem, primeiro de tudo? Sim. Vocês me ouvem? Tá. É um prazer estar aqui com vocês, né? Como o Maurício disse, a gente conversou bastante aí desde o início do conflito. No início do conflito, eu estava na Rússia, e aí por uma questão mais ali de operativa do negócio mesmo, que ficou já inviável pela dificuldade ali, né, pelo bloqueio da Rússia ao mercado financeiro internacional, ficou muito difícil continuar operando. E quem operava negócios internacionais, né, como era o meu caso, acabou sentindo muito ali o impacto
sanções dessa isolação econômica ali que foi imposta. Bom, desde o começo do conflito, como a Elisa mencionou, que foi um pouco inesperado, foi um choque ali a saída das grandes empresas né, europeias, americanas da Rússia. Foi realmente uma coisa muito rápida e sem precedentes, foi muito inesperado, pegou todo mundo de surpresa. No começo lá você teve também, e continua tendo, né, o bloqueio do espaço aéreo, que dificultou muito ali outras indústrias, né, outras áreas da economia, mudou, teve um shift do turismo e tudo isso voltando mais ali para a Ásia Central e também com relação aos negócios, né? As empresas ali aumentaram o interesse por países como a Índia e a China, que acabaram aumentando bastante a relação comercial com a Rússia, né? Então teve ali um impacto na balança econômica da Rússia com relação aos países com qual eles operam, né? E o impacto, na verdade, eu acho que a Rússia acabou se mostrando mais resiliente às mudanças do que era esperado, né? Mas, obviamente, assim, falando do aspecto econômico, a gente, né, não menciona ali o desastre ali do ponto de vista do impacto social que isso aí teve, né? Então, eram países muito próximos e eu pessoalmente já tinha feito negócios, né, tanto na Ucrânia, né, e operava bastante na Rússia. Então, foi realmente uma coisa muito que escalou muito rápido e pegou todo mundo de surpresa. Agora, como você mencionou, Maurício, esse conflito ali acaba que não tem muito um horizonte para acabar. Isso aí tá dificultando, né, ali um retorno à normalidade. Isso aí não aparece no horizonte, né? Então, realmente, a situação continua difícil, mas isso aí teve um impacto, né, no mercado mundial de alimentos e também de energia né, no caso da Europa, que é dependente ali da importação, né, do gás natural, a construção do pipeline, né, que era para ser feito ali para entregar o gás para a Alemanha, né, da exportação. Isso daí foi parado, cancelado. E, bom, em geral, o efeito que isso teve foi a aproximação da Rússia mais ali a Ásia Central, países como mencionei, Índia, China e também, né, Turquia, e um pouco ali de uma adaptação também no mercado europeu com relação aos fornecedores, né, do que eles precisam ali em matéria de energia. Então, estamos aí ainda para ver como isso daí vai se desenvolver, né? Uhum. Então, depende Eu bastante. lembro quando você saiu da Rússia, você comentou duas questões que me chamaram a atenção. Uma que foi a questão daqueles bloqueios dos sistemas bancários, né, das swaps bancários, e aí a dificuldade que você tinha, por exemplo, de conseguir fazer transferência de renda da Europa para dentro da Rússia. E também a questão da dificuldade da imigração dessas pessoas, né? O Sim. quanto que foi difícil até para você conseguir sair de lá. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim. Assim, em momento algum ali teve, pelo menos no começo, né, nenhum perigo para quem, como eu estava em Moscou, né, perigo físico, né, isso aí acabou caindo tudo ali pro lado da Ucrânia, esse peso, né, ser carregado. A dificuldade que eu tive foi que realmente no começo do conflito, por coincidência, né, o meu filho estava
estava de férias na Rússia e eu tinha que, bom, ele estava no retorno dele na escola, né, na Alemanha. Assim, logo no começo do conflito, quando foi mencionado que existia a possibilidade ali de um bloqueio do espaço aéreo, foi realmente assim como se diz, ninguém acreditava que isso daí realmente poderia acontecer. Quando anunciaram o bloqueio, tudo isso se desenrolou muito rápido. Então, não teve nem tempo da gente se organizar para conseguir sair do país, conseguir um voo, né? E acabou que nós tivemos que ir pela Turquia. Então, os únicos países que estavam fazendo esse voo era a Turquia e o Cazaquistão. E mesmo assim, o voo para Istambul, que normalmente era um voo de 3 horas, acabou, né, contornando ali, passando em cima do Mar Negro e contornando uma série de países ali devido às restrições. Ou seja, teve um aumento muito grande no custo, né, do transporte, não só para passageiros, mas como também para, né, para cargas e isso tudo. E também, os aeroportos ali não estavam prontos para o fluxo, para o número de passageiros, né, que acabou indo. Então, você teve bastante gente, né, que não estava necessariamente fugindo ali de um risco físico, mas estava tentando sair por outras questões, né, porque a Rússia, Moscou, principalmente, sempre foi um hub internacional, muitos estrangeiros moravam lá, que operavam, né, empresas e tudo isso. Então, foi muito difícil ali essa fechada do espaço aéreo. De lá para cá, isso daí melhorou um pouco, porque foi adaptando. A gente está falando de bastante tempo, né? Acho que ninguém poderia imaginar que isso aí iria, né, durar tanto tempo assim. Mas então foram se ajustando e hoje em dia você vê também bastante coisa de importação, né, que acaba entrando por outros países, né, importação da Europa, dos Estados Unidos, de artigos de luxo, esse tipo de coisa que acaba entrando, né, ali sendo importado via outros países. Então teve uma mudança ali, sim, né? No começo foi difícil, mas eu acho que agora as coisas estão se adaptando à situação, né? À realidade de hoje. Bom, a primeira coisa, estamos livres aqui para quem quiser fazer perguntas, inclusive a turma que está no online e tal, vocês estão aqui na nossa tela, participando ativamente aqui da reunião, então se vocês quiserem fazer qualquer pergunta aqui, hoje é um bate-papo aberto mesmo. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, especialmente para a Elisa, mas acho que o já pode agregar também. Você falou da questão dos efeitos na parte energética. Nós tivemos, acho que um fato que talvez seja o mais relevante dentro disso, que é a questão dos dois Nord Stream, né? O quanto que isso impactou a vida aí na Europa? Acho que teve uma migração para a parte de energia térmica, né? Como é que está isso aí, Elisa? Eu acho essa é uma pergunta muito válida, porque a gente fala dos impactos negativos, mas a gente, né, normalmente esquece de falar dos impactos positivos, digamos assim, né, na falta de um adjetivo melhor. Houve, obviamente, também um investimento, que foi criado uma iniciativa chamada Repower EU, né, que está criando, ou seja, está um grande investimento, né, em energia verde, isso em todos os países, para a gente eliminar ou para reduzir a dependência do gás natural. Então, várias iniciativas, há também iniciativas, e que isso impactou, inclusive, o Brasil também, a dependência, né, do fertilizante da Rússia, né? Isso impactou o agro em vários países, inclusive no Brasil.
ou seja, há projetos para desenvolvimento de fertilizantes verdes. Então, teve uma grande, eu acho que também um impacto positivo, há um investimento muito grande da União Europeia nesse sentido, né, de energias renováveis, né, para novas fontes de energia renováveis. Agora, enquanto isso não acontece, obviamente, há um impacto na vida, na vida da pessoa, né, do cidadão comum, muito grande, porque uma inflação aumentou o euro, a queda histórica do euro, a queda histórica, no caso da coroa sueca e outras moedas na Europa, mostram como, né, como isso afetou a economia e a inflação, né, uma hiperinflação. Nós, então, na Suécia, que não estávamos acostumados, vivemos sensação de anos 90 do Brasil, né? Na Suécia, coisa que também é histórica. Proporções, obviamente, proporções diferentes, mas o impacto culturalmente chocando a população. Bacana. Tem uma coisa a acrescentar, Lino? Você também conhece bastante o mercado europeu. Eu gostaria de saber quem é que poderia me responder melhor a questão, aliás, em todas as áreas, né? Eu acho que as três pessoas que estão aqui palestrando, conversando conosco, poderiam falar o efeito da imigração nesses países, né? Tanto na Alemanha, na Suécia, enfim, na Europa toda. E como isso está sendo tratado. Vocês têm alguma ideia a respeito disso? Olha, aumentou muito, obviamente, aumentou o fluxo de refugiados. Para a Suécia, eu não diria que teve essa, em comparação, a Suécia sempre recebeu muitos refugiados, em comparação ao que as crises e os conflitos do Oriente Médio, isso não teve a mesma proporção. Nosso maior número de refugiados foi, foi do período da crise, do conflito no Iraque, né, nos anos 90, enfim. Mas, obviamente, a Síria também. E obviamente, que a Polônia está sofrendo, por exemplo, um impacto muito grande, está com uma sobrecarga muito grande de refugiados. Né? Agora, já em questão de números, eu não vou saber, eu vou deixar algum outro colega que talvez esteja essa informação. Mas o país mais impactado que nós temos acompanhado aqui, obviamente, que é a Polônia. Sem dúvida. Não, na verdade, em relação à imigração, né? Criação que houve, era mais ou menos automático que ucranianos fugiam ou pediam apoio, principalmente da Polônia, né? A Polônia, a Hungria. A Hungria nem tanto, porque a Hungria fechou as fronteiras, não permite. Mas a Alemanha recebeu bastante. Né? A Geórgia também. A Geórgia também. Você vê um surto migratório muito grande. Mas eu queria só colocar a questão dos fertilizantes que ela colocou com perfeição. A Rússia é a maior fornecedora do Brasil. Tanto a Rússia quanto a Bielorrússia. E, na realidade, os países árabes têm fornecido grande quantidade de potássio ao Brasil, principalmente Marrocos, Jordânia, Arábia Saudita, que é grande produtora, enfim. Mas encontrar fornecedores alternativos para a agroindústria brasileira não é tão fácil. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de alimentos. Agora, para o Brasil vieram poucos ucranianos.
E você sabe muito bem que a dificuldade da língua, dos costumes que se tem aqui diferem muito. E muitos que vieram para o Brasil parece que estão voltando para a Ucrânia, pelo menos esse é o sentimento que eu tenho observado, principalmente no Paraná, né, que é o grande fluxo de migração passada e migração crescente dos ucranianos. Perfeito. A questão financeira, né? Acho que as limitações aí, né, de participação da Rússia nos sistemas internacionais de estoque bancário, isso, pelo menos até onde eu sei, acabou gerando uma aproximação maior com a China. Como é que está isso da perspectiva também dos países árabes? Eles têm procurado se aproximar? Tem alguma informação em relação a isso? Não, eles têm se aproximado e têm garantido, porque como a Rússia é grande produtora de petróleo, é membro da OPEP, membro do BRICS, inclusive, ela tem tentado sair fora dessas restrições financeiras existentes. E tem negociado em yuan, em renminbi, em rublo, né? E tem tentado buscar alternativas futuras para isso. E agora, com a posição da Arábia em negociar com a China em yuan, futuramente eu acho que eles vão ter que negociar também em rublos, que é a moeda russa. Quer dizer, há um comprometimento muito grande entre Rússia e países árabes, e China e países árabes, com certeza. Isso, na verdade, queria ouvir a opinião de vocês também, essa questão que essa guerra acabou culminando com uma polarização nova no mundo, né? Que estava em andamento já há muitos anos, mas que isso intensificou, né, essa polarização. E como é que vocês veem o futuro dessa polarização e como é que está a situação aí na Europa na questão da Finlândia, que acabou, de uma maneira ou de outra, entrando para a OTAN? Essa é uma pergunta, a pergunta de $1 bilhão. Eu vou até jogar essa responsabilidade para o outro colega aí. Mas só respondendo rapidinho, porque... 1 bilhão de respondendo... yuan. Perdão? Essa é boa. Você falou $1 bilhão, ele falou $1 bilhão de yuan agora, né? Isso, exatamente. É porque a visão Mas só respondendo... da China respondendo... para 2050 é ter o yuan como moeda mundial. Conversível mundialmente, né? Pois é. Aí já está parte da resposta. Olha, tá vendo? Tá lidando com pessoas lidas, pessoas informadas, é outra coisa. Então, parte da resposta está aí, na questão da polarização. Enquanto Suécia, né, porque é o outro país que pediu a entrada na OTAN, então foi Finlândia e Suécia, além da própria Ucrânia, né? Acabou em abril, né, foi confirmada a entrada da Finlândia. Isso, a Finlândia que, né, tem já um histórico, né, de conflitos com a Rússia e está muito mais próxima, né, da Rússia. E a Suécia, exato. E a Suécia, que ainda mais histórico, porque era um país neutro, né? Completamente neutro, com orgulho de não fazer parte. Era uma questão até de... A Finlândia, va bem, né? Mas a Suécia está
há mais de 200 anos fora de conflitos formais, né, de um conflito formal, e se orgulhava muito de estar fora da OTAN, né? Então, para vocês verem como que foi, como chacoalhou, né? Como foi o impacto disso, inclusive politicamente, e os conflitos internos dentro do país, né? Como que foi essa nossa... não foi uma decisão fácil, porque você tem que mudar todo o mindset de uma população que está acostumada a ser um país, né, neutro, de entrar com esse pedido, inclusive foi entregue na época, né, pela primeira-ministra Magdalena Andersson, foi entregue por uma mulher, né, a primeira-ministra, primeira mulher a ser primeira-ministra na Suécia, ou seja, há vários momentos históricos aí a serem computados. E isso responde parte da sua pergunta em si, né? A polarização e o estado de alerta em que os países estão. Vou deixar agora os comentários vou deixar o Ivan se aprofundar talvez mais nisso, por uma outra perspectiva. Bom, do lado da Rússia, né? Então, obviamente, sempre existiu um pouco digamos assim, um olhar cauteloso com relação aos Estados Unidos, à Europa, mas ali mantendo, né, a relação comercial, mas eles nunca gostaram de ser muito dependentes ali né, do mercado europeu ou do mercado americano, apesar de ter, né, obviamente, ali interesses econômicos e estar participando desses grandes, né, players aí da economia global. Ali você tem dois aspectos, né? Então você tem o ponto de vista comercial, que é essa cautela ali, essa polaridade entre, né, as economias, né? Mas aí você tem também no nível pessoal, que, assim, pessoalmente, pelo que eu pude sentir, né, e que sinto com relação aos meus amigos, não é nada, assim, ninguém tem nada contra esses países, mas eles sentem um pouco, às vezes, que existe, talvez, um interesse muito grande do lado do West, né, para entrar e influenciar coisas que a princípio, né, deveriam ser ali decisões internas da própria Rússia, que não caberiam a países de fora a participação. Mas, então, um pouco de polaridade sempre existiu, e com a guerra e o fornecimento de armamentos, né, etc., para os países, isso, obviamente, escalou, né, ali a nível sem precedentes. Agora, como isso vai progredir, que foi a pergunta, isso daí realmente, né, é muito difícil dizer, porque eu acho que até que tenha uma mudança de regime, a posição, eu acho que tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos da Europa, é claro, para todo mundo. E sendo que não tem nenhum acordo ali no horizonte, a gente fica realmente ali só, né, aguardando alguma mudança. Precisaria de uma mudança drástica, eu acho, para que as coisas mudassem de uma forma significativa. Mas a Rússia, assim, diferente do que a gente está acostumado no Brasil ou do que os Estados Unidos está acostumado, a Europa, né? Que as mudanças, quando vêm, elas vêm muito gradualmente. A Rússia é um país que está acostumado a mudanças drásticas e rápidas. Então, é um país ali que está acostumado a viver ali
uma situação muito mais dinâmica do que a gente está acostumado, né? Então, isso aí, historicamente, né, traz ali bastante exemplos disso daí, mas é uma população e uma economia que tende a se adaptar ao que está acontecendo. Eles estão sempre esperando que alguma coisa pode acontecer. É igual um colega na Rússia colocou, e eu acho que ele explicou muito bem, é que ele disse, bom, às vezes, falando de uma empresa, né, a empresa tem que escolher qual é o ambiente de negócio mais apropriado para ela, porque na Europa as coisas podem estar ruins, mas ele vai dormir, ele sabe que ele vai acordar amanhã e as coisas vão continuar ruins do jeito que estavam. Enquanto na Rússia, ele vai dormir sem ter ideia do que ele vai acordar amanhã. Então é mais ou menos isso. As coisas podem mudar muito rápido. Então, não tem como a gente falar que a Rússia tem um sentimento negativo forte ali com relação ao Oeste, e isso vai continuar assim, sem, né, em definitivo, porque as coisas podem mudar rápido, mas eu acho que, para isso, isso só aconteceria provavelmente, né, depois de uma mudança no regime, uma mudança política grande, porque a situação do jeito que é hoje, eu acho que está clara a posição de todos. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta, acho que para os três aqui. Quando nós conversamos lá, no momento da tua saída da Rússia, eu lembro que você comentou bastante sobre essa questão das saídas das empresas, das empresas europeias da Rússia. Inclusive as redes de restaurantes e algumas empresas nessas grandes multinacionais. Então eu queria saber assim, como é que está essa situação hoje lá? E aí, do ponto de vista da Europa com a Elisa e do ponto de vista dos países árabes, como é que está a questão das relações empresariais com a região ali, né? Se o mercado tem continuado a estabelecer relações, se parou tudo, se tem alguma perspectiva. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Na verdade, em relação a eu não vi nenhuma parada de relações empresariais. Pelo contrário, as trocas têm sido muito presentes no comércio entre eles. O que tem, por exemplo, o Catar tem um acordo com a Alemanha para fornecimento do GLP, que é o segundo produtor mundial depois da Rússia. Então, em relação a países árabes, não vi nenhuma modificação da relação. Agora, é evidente que sempre há temores vinculados, porque todo risco também gera oportunidade. Né? Então, tem muita gente ganhando dinheiro nessa guerra, infelizmente. Sem dúvida, eu vejo que toda guerra, toda crise bélica acaba gerando também uma atividade da economia, mesmo que seja dirigida a um setor, mas que favorece, né, o conjunto. Mas como é que a Europa, e para os três, quem quiser responder, por favor, está encarando, ou a Rússia também, essa situação, o anúncio dos Estados Unidos de 800 bilhões de dólares de investimento em armamento para 23, 24, e também da China, intensificando a sua situação bélica, né, digamos, material bélico. Vocês estão vendo isso? Tem alguma repercussão aí? Porque a União Europeia também anunciou uma intensificação de investimentos na área bélica, né? Na área de material bélico. Qual foi a reação, ou qual foi, digamos,
o que aconteceu em termos, como foi recebido isso na Rússia, nos países árabes também, enfim, vocês podem ter alguma ideia, tem algumas sobre isso? Nos países árabes, eles são, infelizmente, compradores tradicionais de armas, né? Eu sempre gosto de dizer que o inimigo dos árabes não é Israel. O inimigo dos árabes são os próprios árabes, né? Porque eles sempre estão em guerra permanente, né? Então, quer dizer, em relação aos árabes, o aliado maior dos Estados Unidos é a Arábia Saudita, fez negócios de mais de bilhões de dólares em relação a armas. Evidente que os Estados Unidos está um pouquinho cético em relação à Arábia Saudita em função do aumento do preço do petróleo. Mas isso logo, logo vai passar, sem dúvida. Querem comentar, Elisa? Bom, E lá teve alguma repercussão aí na questão na Rússia? sim, a Rússia... vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá. Bom, a Rússia, a repercussão, assim, é a mesma ali que teve em anúncios prévios ali de um aumento na participação, né, da Europa e Estados Unidos nesse conflito. Eles realmente, né, falam ali que isso daí vai acabar só aumentando, né, intensificando o conflito e gerando mais como se diz, catástrofes ali do ponto de vista, né, da população e tudo isso. Mas isso daí eu acho que já foi estabelecido antes ali quando, né, no passado, quando os Estados Unidos e a Europa se mostraram ali mais dispostos a colaborar financeiramente ou né, com equipamentos e treinamento da posição ali da Ucrânia. Então, para a Rússia, obviamente, isso daí não é visto nada bem, e a posição da Rússia é que isso daí só tende a intensificar o conflito que já está, né, numa situação delicada. E a questão das empresas e das relações comerciais aí, o que você tem sentido? Bom, das relações comerciais, no começo do conflito foi quando a gente viu a maior onda de mudanças e algumas empresas tendo ali seu modelo de negócios, né, completamente ali não operativos, né, no novo cenário. Agora, como ali já temos ali muitos anos passando muitos anos, muito tempo passando ali com esse conflito, a maioria das empresas já acharam um jeito de se adaptar. Então, hoje a gente não vê tanta mudança assim, porque o que tinha que mudar já foi adaptado e já foi mudado. Do começo do conflito até agora, não mudou muito a situação para essas empresas internacionais. Ali, o que acontece quando, e isso aí aconteceu no passado também, que quando a Europa isola um setor da economia russa, o que tende a acontecer é que a Rússia acaba desenvolvendo mais ali esse setor, ou a sua capacidade de produzir naquele setor específico que foi tirado, né, ali deles ali por um corte na exportação. Então, tem muitos exemplos, mas ali o próprio
isso não é agora do conflito, mas de antes, quando teve um bloqueio ali da Europa, que parou de exportar queijo para a Rússia. Você teve um grande desenvolvimento ali na indústria de produtores de queijo, que acabaram, né, ali aproveitando da situação, da demanda do mercado que existia e continua a existir, para produzir produtos de maior qualidade, mais próximo que eles estavam acostumados. Então, a economia local, né, alguns setores acabam se desenvolvendo para suprir ali esse buraco que foi deixado, mas, bom, eu acho que é isso. Perfeito. E Elisa, do ponto de vista da Europa, como é que está a questão dos abordando a Estados primeira, Unidos? Tá bom, tem as duas coisas, né? então, abordando a primeira pergunta sobre a questão militar, a Suécia não reagiu diretamente ao fato dos Estados Unidos, né, estarem se equipando mais militarmente, até porque a Suécia e os Estados Unidos são aliados e eles têm estreita cooperação, né, na defesa. Eles têm, por exemplo, um acordo bilateral de defesa, têm realizado vários exercícios militares conjuntamente. Agora, então, eu não acho que eu não diria que a Suécia, então, teve uma reação particular diferente em relação a isso, né? A Suécia tem se sentido, logicamente, alerta, preocupada, até porque nós tivemos registros da invasão do nosso espaço aéreo em algum momento, né? Dado descrito como um acidente, como um engano, mas houve essa entrada, houve registro disso. Mas não, no momento eu não vejo, não há uma reação maior da Suécia em relação a esse aspecto. No quesito sanções, acho que já foi mencionado aqui várias vezes Oi? Pode falar. Perdão, alguém... No quesito sanções, a gente já falou, né? Então, no caso dos bancos russos que foram excluídos do mercado de capital da União Europeia, né? Do impacto que isso teve. Acho que vale a pena falar também, né? Bom, eu acho que no quesito sanções, a gente está muito... Eu não vejo uma grande mudança. A União Europeia levantou sanções bem nítidas e eu acho que os membros da União Europeia vão ter que seguir, né? Seguem essas sanções. Isso é bem claro. Agora, o Reino Unido, que está vivendo um momento híbrido, né? De ser e não ser, em alguns momentos, membro da União, eu sei que foi imposta sanções à importação de espaço aéreo também, e importações de combustíveis, por exemplo. Isso também, não só a Grã-Bretanha, mas todo o Commonwealth, né? A importação de carvão, né, que foi proibida, ou seja, novamente, o impacto, carvão, gás, para quem depende também, há muitos países que dependem dos grãos, como o doutor Michel falou, né? Trigo. Os dois segmentos mais impactados são o setor alimentício e o setor de energia. Como eu mencionei anteriormente, eu acho que o setor de energia agora tem, pelo fato desse investimento em outras fontes de energia, né? Ele tem até baixou, impactou o valor, né, o preço do gás. O preço do gás, inclusive, voltou a cair por causa dessas novas medidas. Então, eu acho que a União Europeia tem levado isso muito a sério, né, a busca de outras fontes de energia.
No quesito alimentação, eu acho que, apesar de tudo, acho que aumentou, se eu não me engano, acho que tem uma cifra aqui, acho que foi 14% o aumento da inflação no quesito na área, ou está em torno desse nível. A inflação que somente no setor de alimentício. Essa segurança alimentar é, no momento, acho que ainda maior do que a crise energética. Agora, como isso vai modificar, a gente vai precisar de fazer vários seminários aqui, talvez seminários semanais para estar acompanhando isso e poder fazer um quadro, se fosse o caso. Trabalho de cartomante. Perfeito, Simão. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para quem quiser responder ou tiver alguma opinião. O Brasil é um grande player, né? Tanto na área energética como principalmente na área alimentícia. Essa aproximação do Brasil que houve recentemente com a China e Rússia teve algum impacto aí? Porque a gente tem ouvido daqui algumas considerações bastante, digamos, interessantes e desprestigiosas para o Brasil. Vocês veem algum impacto, seja na área comercial ou também na questão das negociações com o Mercosul? Bom, Você não ajuda a nossa casa, né? Você gosta de, você faz pergunta, você realmente faz pergunta para colocar a gente aqui. Ele provoca muito. Na realidade, quer dizer, o Brasil... Doutor Michel, eu vou deixar essa com o senhor, olha, eu vou deixar essa com o senhor, o que o senhor acha? Vamos lá. Na realidade, o Brasil, em termos de agroindústria, é o terceiro produtor mundial de muita coisa, né? E vende para mais de 150 países. Agora, sem dúvida, aproximar da China e da Rússia comercialmente, não vejo nenhum problema. É um jogo de mercado. Eu não sei exatamente o que pode ocorrer em termos das negociações do Mercosul e União Europeia. É evidente que o meio ambiente é um tema importante. Mas no caso da energia, no caso brasileiro, 70% da energia gerada já é eólica ou solar. Quer dizer, o Brasil é um grande player na energia. Tem aí o hidrogênio verde, enfim. Nós estamos seguindo. O grande problema que eu vejo é que, às vezes, quando se está no exterior, lavar roupa suja se lava em casa. Quer dizer, nós não devemos nos meter em assuntos que não sejam em respeito a esses temas polêmicos, como foi o caso, infelizmente, imputadamente, do presidente Lula atacar os Estados Unidos com dólar na China. Não era o ambiente necessário. Como o presidente da Apex, no caso, falar que nós somos os campeões de desmatamento na China. Também não é o caso. Quer dizer, nós, no exterior, eu sempre aprendi comigo nessa vivência de mais de 55 anos que eu tenho na área do exterior, e quando eu estou fora do Brasil, eu falo bem do Brasil. Quando eu estou dentro do Brasil, eu posso falar mal, porque eu estou em casa. Então, quer dizer, essas colocações do presidente Lula, que não sabe se a Crimeia é da Rússia ou da Ucrânia, e que ele
vai resolver a paz num botequim. Isso não, nas relações internacionais, isso não tem valor. Então, isso pega muito mal para o Brasil e afeta a imagem tão boa que o Brasil teve no início do governo Lula, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Ó, nós estamos já nos minutos finais aqui, até porque eu sei que a Elisa precisa sair. Nós temos só uma pergunta a mais aqui do Gilberto. É uma pergunta assim rápida. Eu queria saber se a Rússia, antes de invadir a Ucrânia, se ela achou que seria mais fácil a invasão, pelo poder bélico que ela tem, se ela achou que seria uma coisa rápida, que ela fosse invadir, resolver o problema e tomar lá o que ela queria, tudo, e se com essa resistência da Ucrânia, isso enfraqueceu a Rússia militarmente, porque é uma guerra que ela achou que fosse rápida e está durando aí mais de um ano. Então, eu queria saber se existe essa visão de enfraquecimento da Rússia em termos de poder bélico. Quer comentar, Igor? Sim. Bom, a questão aqui é que são diferentes pontos de vista, né? Eu não posso dizer muito ali, né, que eu não sou realmente não tenho muito conhecimento ali na área dos específicos dos conflitos ali, o que se esperava, mas a posição da Rússia no começo foi que não foi bom, que eles estavam na verdade se defendendo de uma ali entrada, né, da Europa e Estados Unidos, etc., ali digamos assim, na porta de casa deles, né? E isso aí historicamente sempre foi uma coisa delicada para a Rússia, né? Então, agora ali os específicos do que eles esperavam, se foi mais fácil, se eles esperavam que seria mais fácil, eu realmente não sei. No começo, a única coisa que a gente pôde observar, mas acho que assim como vocês, né, só observando ali realmente o que via no jornal, porque os meus amigos e meu ciclo ali de negócios, né, as pessoas com quem eu lidava no dia a dia também não são pessoas que têm muito conhecimento ali dessa área bélica, mas então o que a gente observava, né, nos jornais lá era um ponto de vista, digamos assim, de um extremo, né, do lado, e enquanto que a gente observava né, porque eu acompanho bastante jornais americanos e inglês, né, a gente via um outro extremo, né? A posição deles era um outro extremo de como esse conflito era visto. Então, um fala que é uma invasão, o outro fala que está se defendendo. A Rússia, desde o começo, não entrou com toda ali a capacidade, né, bélica deles, é uma coisa que foi deixada clara, e a gente via pelas estatísticas ali que eram apresentadas que realmente, mas machuca, eu tenho certeza absoluta que machuca economicamente muito a Rússia, essa participação, né, americana e europeia, mas que também, né, ali do outro lado, né, americano e europeu não estão entrando com tudo, é uma coisa que eles estão ali enfraquecendo, talvez economicamente, né, um ou outro, e infelizmente quem acaba pagando ali, né, o alto preço é a população. Mas então, com relação a uma previsão ali do que eles esperavam, do que a Europa esperava que a Rússia fosse fazer, realmente eu não posso comentar muito nessa área. Perfeito. Bom, nós chegamos no limite aqui, infelizmente, do nosso tempo, que já ultrapassamos 5 minutinhos. Eu queria só lembrar algumas palavras que o Rami falou logo na nossa primeira conversa, quando começou o conflito. A gente sempre lembrar que em situações como essa está lidando com seres humanos, né? E a gente evitar generalizações, a gente evitar preconceitos, porque sempre tem sofrimento dos dois lados, né? Em situações como essa, e a gente vê que os impactos não são nem
só entre os países em conflito, mas como a gente viu aqui, impacta o mundo como um todo. Então, eu queria agradecer muito, doutor Michel, pela tua presença aqui, um amigo muito querido aqui do Instituto. Eu que agradeço e agradeço a todos aí que estiveram presentes. Realmente foi um debate importante. E só agradecer. Em russo, spasiba. Em chinês, xexê. Em spasiba, desculpe. Em árabe, shukran. Em hebraico, eu não me lembro a palavra. Quem sabe alguém pode me ajudar. Mas um abraço a todos e esperamos revê-los em breve. Perfeito. Elisa, muito obrigado também pela tua participação. E Ivan, da mesma forma. Muito obrigada pelo convite, Maurício. É um prazer estar aqui. Prazer estar com todos. E até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado, Ivan. Obrigado a você. Tchau, tchau. Até mais a todos.